fala sobre as eleições. Até alguns dias, o ex-juiz Sérgio Moro era pré-candidato do Podemos à presidência, mas Sérgio Moro surpreendeu o partido e se filiou à União Brasil. E para falar mais sobre os novos rumos da campanha presidencial, a gente entrevista agora o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná. Tudo bem, senador? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco no Jornal da Manhã, na programação da Jovem Pan. Eu já começo perguntando, o senhor declarou recentemente que ainda espera que Sérgio Moro volte ao Podemos. Quais as possibilidades para isso? E se ele não voltar, o que o Podemos vai fazer? Não espero, não. Esse é um assunto liquidado, né? Eu apenas respondi uma indagação do jornalista se nós aceitaríamos o retorno. Dissemos que sim, mas que não acreditávamos. Seria surreal sair um dia e voltar no outro. Isso não existe, não é? O Podemos vai se reunir agora, amanhã, às 14 horas em Brasília, para decidir o seu destino em relação às eleições. Vamos fazer um balanço, não é, do que ocorreu até agora, especialmente avaliar a composição das chapas em todos os estados e vamos debater a questão sucessão presidencial. Não há ainda um posicionamento definido do nosso partido. Senador, na sequência, a pergunta é de Cristina Grêmio. Cristina. Bom dia, senador. Por outro lado, a gente ouviu a explicação do próprio Partido União Brasil de que esse convite para que Moro se filiasse à União Brasil tinha um foco na eleição de São Paulo. E a gente viu o Podemos aí já meio que pré-lançando a própria presidente Renata Abreu ao governo de São Paulo. O Podemos também tem esse projeto de ter um foco grande ali no estado de São Paulo e talvez até conseguir uma bancada maior na Câmara Federal a partir do ano que vem? Bem, São Paulo ainda é uma questão aberta, não é? Porque não há uma definição, vocês acompanharam, idas e vindas, né? Desistência, depois a desistência da desistência. Então, ainda a situação de São Paulo está aberta, também não há uma definição do partido sobre composição em São Paulo. Provavelmente já deve estar sendo discutida a Aliança Paulista, não é? Do Podemos, com provavelmente algum outro partido que tenha candidato majoritário às eleições de São Paulo. E em São Paulo passa a ser prioridade, como você disse, a eleição proporcional, a esperança de eleger nomes novos para a Câmara dos Deputados. Senador Álvaro Dias, a gente segue a entrevista com a pergunta agora de Diogo Schelp. Senador, a que o senhor atribui essa mudança assodada de partido de Sérgio Moro? Confere, por exemplo, a avaliação de que o Podemos não conferiu os recursos, não deu o empenho necessário para alavancar a pré-candidatura do ministro, ou que não fez alianças com outros partidos para que fortalecesse justamente essa candidatura? Bem, vamos começar pela questão crucial, o fundão eleitoral. Ou seja, o nosso processo eleitoral é sustentado numa legislação que eu considero até imoral, porque o fundão eleitoral se sobrepõe às ideias, aos projetos, aos programas, às bandeiras sustentadas pelos partidos. O fundão eleitoral, na verdade, transforma partidos políticos em siglas para registro de candidaturas. O cenário é uma espécie de feirão de oportunidades, ou como aquele programa de televisão, tudo por dinheiro. Quem dá mais? Isso transforma a política no Brasil numa incrível promiscuidade. Incrível promiscuidade. Nós precisamos, isso nos leva a pedir perdão ao povo brasileiro. Nós, da política, devemos pedir perdão ao povo brasileiro, porque até hoje não aprovamos uma reforma política que confira ao país um modelo político compatível com as exigências da sociedade. Então, nós falamos em reforma toda hora, não é? Aqui no Congresso, aí fala-se em reforma e o que se vê é um remendo na colcha de retalhos, que inclusive inibe a renovação política e preserva os mandatos atuais. Esta
é sempre a busca quando se fala em reforma política aqui no Congresso. O Fundão se transformou infelizmente, né, transforma alguns partidos em grandes pagadores. Né? E isso, lamentavelmente, desgasta ainda mais, afasta pessoas talentosas da política, pessoas de bem que poderiam participar ativamente da atividade pública, recusam participar exatamente porque não querem sentar-se à mesa dessas negociações, ou então nesse grande balcão de negócios que se estabelece. Agora, respondendo à pergunta, nesse quadro, né, de depredação dos partidos políticos ou da política de modo geral, um processo eleitoral que se torna promíscuo, né, o ex-juiz Sérgio Moro buscou estrutura maior. Essa foi exatamente a razão da mudança. Buscar uma estrutura maior para dar competitividade à sua candidatura. Agora, que não se diga que o Podemos não deu a ele todas as condições necessárias nessa fase de pré-campanha. Que não se diga que não deu. Porque eu não creio que qualquer outro candidato de qualquer outro partido tenha recebido o apoio que ele recebeu do Podemos nesse período de pré-campanha. Nós respeitamos a decisão, obviamente, porque trata-se de um jogo bruto. Ele não tinha coligação alguma, e não terá coligação e não terá candidatura. Isso nós dissemos. O isolamento deveria ser explorado estrategicamente. O isolamento político poderia beneficiar. Se o candidato se apresenta como diferente, por isso, sem alianças políticas, que os políticos rejeitam, porque combateu corrupção implacavelmente como juiz, traz esse patrimônio incrível para a atividade política, não é? Esse isolamento deveria ser explorado positivamente. Quem sabe, se esse isolamento fosse explorado politicamente, o resultado teria sido outro, não é? Então, resumindo a resposta, a tentativa de fugir ao isolamento o leva à União Brasil, que o prende, e ele não será candidato a presidente. O partido já anunciou isso. Portanto, o sonho foi sepultado. Senador, rapidamente para a gente encerrar, por favor, o senhor se sentiu magoado ou decepcionado com essa troca de Sérgio Moro? Ele teria ido para outro partido, pelo que o senhor deixou entender, atrás de um partido com mais dinheiro, mas o Podemos chegou a investir cerca de 3 milhões de reais na candidatura dele à presidência. Quando o Sérgio Moro informou que ele trocaria de partido, ele informou a quem? E qual é essa dificuldade da formação da terceira via neste ano, na opinião do senhor? Bem, na verdade, desde o ano passado, em dezembro, se discutia a mudança para o União Brasil, quando na Paraíba houve um convite a Sérgio Moro. E depois houve resistência no partido. À época, nós liberamos, dissemos, busque o melhor caminho, busque a estrutura maior, faça o que achar mais conveniente para dar competitividade à sua candidatura. Nós respeitamos, como respeitamos agora. Só não concordamos porque era visível a rejeição no União Brasil. No Podemos ele teria a candidatura assegurada. No União Brasil ele não tem essa candidatura confirmada, né? Pelo menos o partido já anunciou, né, oficialmente, em nota pública, que o projeto dele é em São Paulo. Então, nós não condenamos a atitude. Não deixamos em nenhum momento de reconhecer a sua importância para o país. O trabalho extraordinário que realizou como magistrado foi fundamental, ressuscitou a esperança do povo brasileiro de uma nova justiça, mas realmente a movimentação feita agora nos últimos dias com essa alteração de sigla partidária me parece ter sido um tiro no pé. Sepulta a sua candidatura à presidência da República. Senador Álvaro Dias, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom dia de trabalho. Até a próxima. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Abraço também.